Santa Casa de Campo Mourão completa 2 meses sob intervenção administrativa e o interventor Sérgio Henrique dos Santos é o entrevistado do Jornal 100 desta quinta-feira, porque o povo quer saber, afinal de contas, 2 meses, qual é a atual situação hoje da Santa Casa, uma vez que vinha vivendo crises sobre crises. Primeiramente, bom dia, Sérgio, obrigado por atender o convite aqui do jornalismo da Musical FM. Bom dia, Françanelli, bom dia, Cid Sauer, bom dia a todos os ouvintes da Musical FM. Eu que agradeço pelo convite. Eu sei que já foi feito quando fez 1 mês de intervenção, mas infelizmente por questões de agenda não deu certo. Mas eu sempre agradeço pelo convite de vocês estar aqui, poder falar com os ouvintes aí, que eu sei que a audiência da Musical FM é grande, na Campo Mourão região, é importante falar desse assunto. Cid Sauer, o privilégio de começar contigo. Secretário, vamos começar com uma notícia ruim. Eu fiquei sabendo que teve um bloqueio nas contas da Santa Casa e atrasou o pagamento de salário. Foi resolvida essa questão? Foi resolvido, os salários foram pagos na terça-feira, porque na sexta-feira, que era o dia que estava programado para fazer os pagamentos, né, fomos surpreendidos com um bloqueio nas contas da Santa Casa, um bloqueio judicial, devido ao atraso aí, né, a dívida que a Santa Casa tem de FGTS, né, que ao longo de anos e anos, né, posso falar décadas, acumulou-se já em 12 milhões de reais, e isso gerou um bloqueio nas contas, onde mesmo com recursos para ser pago o salário dos funcionários, inclusive o meu, né, que aqui vos falo, foi bloqueado e não foi possível fazer essa transferência, né? Os advogados foram a Maringá, conseguiram esse deferimento, né, para liberar as contas do juiz, e o juiz liberando isso na sexta noite já, mas somente na segunda noite que o Banco Central, a Caixa, enfim, liberou nossas contas, e na terça foi possível realizar esse pagamento. Soltamos um comunicado interno aos funcionários para que eles soubessem, né, que o bloqueio então era devido a isso. Informamos o sindicato também para que eles soubessem dessa situação, mas graças a Deus na terça-feira todos receberam seus salários aí, e por mais que gerou esses dias de atraso, mas agora já está normalizado. Mas tem notícia boa vindo por aí. Tem notícia boa, Cid. A gente está completando 2 meses então de intervenção. É claro que a gente assume lá num cenário de imediatismo, porque a situação nos gerava essa pressão sobre ser imediato com várias coisas, porque são vidas que estão em jogo. E naquele momento a gente conseguiu colocar todas as forças para reabrir a UTI NEL. Né? A UTI NEL que havia sido fechada, inclusive foi um dos estupim para que a intervenção acontecesse. Né? Então 15 dias depois a gente abriu a UTI NEL. E de lá para cá a gente vem trabalhando. Claro que gostaríamos que fosse a passos largos, né, mas um passo de cada vez, com muita coerência, em fazer o hospital voltar a ser o que ele precisa ser, ou se colocar como ele deveria ser. Então agora já temos data marcada para a reabertura do centro cirúrgico principal. Para quem não sabe, o centro cirúrgico principal do hospital são 9 salas cirúrgicas que estão fechadas há bastante tempo. Essas salas, inclusive, já tiveram seus equipamentos remanejados internamente do hospital. Tinha salas que faltava foco cirúrgico, maca cirúrgica, e o centro obstétrico estava sendo utilizado não só para fazer os partos, mas também cirurgias eletivas e de urgência, que é um espaço bem menor. Então nós já reunimos com a equipe. Essa semana mesmo tivemos uma última reunião com a equipe de anestesia, da GO, da cirurgia geral, da pediatria, onde muito em breve aí a gente colocou a data de 2 de maio para que o centro cirúrgico principal volte a funcionar e a capacidade operacional do hospital volte a crescer, né? Até para que a gente possa atender a demanda dos municípios que estão com várias cirurgias aguardando aí por um agendamento, né? Esterectomia, cirurgia de vesícula, hérnia, enfim, todo quanto é tipo. Assim como o ambulatório de uro-oncologia, que também tinha sido suspenso, né? Então, uro-oncologia é algo grave, né? Ligado principalmente ao câncer de próstata aí, onde as biópsias de próstata também tinham sido suspensas. Já entramos em acordo com os médicos da urologia, isso deve estar retornando a ser feito também. Então isso tudo para nós a gente encara como algo interno ali, mas é muito importante porque são pessoas que estão aguardando, são pessoas que estão suplicando para que esse serviço volte, porque existe o risco à saúde, né? E o risco ao psicológico, inclusive, né? Uma pessoa que aguarda uma biópsia de próstata, por exemplo, ela está vivendo um verdadeiro inferno em sua vida, porque não sabe o que acontece, não sabe quando vai ser atendido, e é a nossa pressa de poder retomar os serviços e colocar não só a população de Campo Mourão, mas a população de toda a região que utiliza a Santa Casa
para ser bem atendida. Agora, só um minuto, França. Vai fazer mais cirurgias. Não vai aumentar o prejuízo? É que isso é algo que criou-se, Cid, ao longo do tempo, que a gente sempre foi contrário a essa fala, né? Sobre quanto mais cirurgia faz, mais dá prejuízo. Para qualquer um que está nos ouvindo aqui, você precisa pensar em quantitativo, né? Em linha de produção. Os nossos enfermeiros estão lá para fazer uma ou para fazer 10 cirurgias. O nosso centro cirúrgico está lá montado para fazer uma ou para fazer 10 cirurgias. Então, o que você precisa ter muito, muito claro é o custo que você vai ter com essa cirurgia versus o que ela paga versus aquilo que você compra. Então, compras assertivas, é claro que a margem de prejuízo pode ser maior se continuar comprando insumos caros, medicamentos caros, materiais médicos hospitalares caros. Então, as compras assertivas versus uma organização desse centro cirúrgico, é óbvio que o hospital não vai ficar rico, não vai ser com isso que vai conseguir sair da crise financeira. Mas pelo menos você consegue equalizar esse custo dessa cirurgia. Claro que existem cirurgias que podem gerar prejuízo ao hospital, mas tem muitas outras que podem ficar assim no 0 a 0 e inclusive algumas, como as cirurgias oncológicas, geram uma margem aí satisfatória para o hospital. Então isso é uma questão de gestão, inclusive está envolvido várias pessoas para esse custo dos procedimentos e também os médicos envolvidos, né, para que a gente faça cirurgias assertivas, porém que o hospital não se torne mais deficitário do que ele já é. Ô Sérgio, por favor, só explica melhor como que uma cirurgia pode provocar um prejuízo. O que é? O custo dela é maior e só está recebendo menor? Como é que é isso? Existe uma tabela, né, que chama a tabela do SUS, né, vamos dizer assim, né, que paga por uma IH. A IH, autorização de internação hospitalar, é onde é cobrado então essa cirurgia. Então, cada cirurgia tem um preço máximo que ela pode ser cobrada, né? Então, quando você realiza a cirurgia, vou dar um exemplo da cirurgia de uma hérnia, por exemplo. Dentro daquela cirurgia, você pode cobrar, o médico vai lançar ali, né? A equipe vai lançar ali diversos códigos, né? Que foi utilizado o fio, que foi utilizado vários materiais dentro do centro cirúrgico. Só que para tudo isso, cada código tem um valor, né? Então, ao longo do tempo, a tabela do SUS ficou defasada. E às vezes o que se paga pela cirurgia, ele é deficitário, não cobre os custos do material e inclusive o próprio honorário médico é muito pequeno. Tem cirurgias aí que o honorário médico fica em torno de R$60, né? Então o médico realizar uma cirurgia por R$60 e isso tem que ser dividido ainda com o anestesista. Então são cirurgias assim que, se não cobrir o custo, ela pode dar prejuízo ao hospital. E é justamente nessas que a gente tem que fazer um cálculo muito, muito correto, no sentido de que o quanto é esse possível prejuízo versus quantas cirurgias você pode realizar versus também o que você está contratualizando com esses médicos para que possa gerar assim uma situação favorável ao hospital. Então nós estamos fazendo tudo com muita coerência, França e Cid, para que a gente possa sim atender a demanda dos municípios, mas também pensando que nós temos a saúde financeira do hospital para tocar, né? Esse centro cirúrgico mesmo hoje impede que muitos médicos realizem suas cirurgias particulares também no hospital. O hospital também é um hospital que vende pacotes cirúrgicos, né? Então, quem quer fazer uma cirurgia particular ou por plano de saúde, o hospital também atende. Mas devido a essa nossa falta de estrutura, que ao longo desses meses foi fechada, né? Foi interrompida, isso também nos impede. Inclusive, tem um médico oftalmo, que tem uma clínica aqui em Campo Mourão, que ele tem um hospital em Cianorte, que já nos procurou, que tem interesse em alugar o centro cirúrgico, né, para algumas cirurgias, para poder operar lá também. Assim como o próprio Unimed também já veio atrás da gente, com a necessidade de que a gente retome esse serviço, para que os médicos possam também operar lá, porque a Santa Casa tem também 20 leitos de UTI, que é retaguarda, enfim. Então, dentro de uma estratégia de retomada dos serviços e da saúde financeira do hospital, não tenho dúvidas que o centro cirúrgico é um dos principais pontos. Eu sempre comparo que, se for comparar com uma indústria, o centro cirúrgico é a espécie do parque industrial da indústria. Claro que todo parque industrial, como todo centro cirúrgico, tem que ser bem gerido. E você tem que selecionar ali aquilo que você pode fazer, porque a Santa Casa é uma empresa, né? Uma empresa, é uma instituição filantrópica, uma associação, onde prioritariamente vai atender SUS, mas para isso também existem campanhas do governo do estado. Está vindo aí o Opera Paraná, que vai pagar 150% a mais em cada IH, onde até essas, então, possivelmente deficitárias, se tornam superavitárias.
Então isso tudo é estratégia, você tem que acertar naquilo que você faz, você tem que escolher os procedimentos que realmente o hospital veja como vantagem a ser feito e colocar isso para girar. Melhor ainda se for 24 horas por dia. Se tivermos condições de tocar 24 horas por dia cirurgias, que possivelmente pode dar um retorno satisfatório para o hospital, com certeza vamos fazer. Porque o hospital precisa dessa receita e a população precisa desse serviço. Então a gente tem que somar o útil ao agradável para a gente poder caminhar junto e tirar o hospital dessa crise. Sim. Com relação ao repasse de recursos, as prefeituras estão fazendo aquele repasse, aquele extra a mais? As prefeituras vão começar a fazer esse repasse, ainda não entrou, né? Teve a Assembleia dos Prefeitos, as burocracias de fazer aditivo nos contratos via Sisconcan, né? Tenho acompanhado o prefeito Rafael Bolacho, que é presidente do Sisconcan, prefeito de Moreira Salles, o esforço dele para que as assinaturas nos aditivos sejam o mais breve possível, né? Ainda não entrou esse recurso, mas já aprovado em Assembleia dos Prefeitos, né? Então acho que é só uma questão de tempo. Isso nos dá margem também para assumir ou pegar novos serviços, que é o caso da oncologia, né? Agora no final de maio vence o contrato do INCAN, né? Tem muita gente, é importante falar sobre esse assunto, né? Existe uma conversa pela cidade que a oncologia da Santa Casa vai fechar, mas não vai de forma alguma, pelo contrário, a oncologia da Santa Casa vai crescer. Nosso objetivo é sim, a INCAN é uma empresa terceirizada que tem um contrato com a Santa Casa há 20 anos, né? Então nada mais é que um serviço terceirizado, o contrato vence, o serviço continua, porém sob gestão da Santa Casa, né? Então a radioterapia, a quimioterapia, tudo isso passa para a gestão da Santa Casa. E nosso objetivo é fazer esse serviço crescer ainda mais. Tem muitos municípios aqui da região que são pactuados com o Moarama, com o Cascavel, leva seus pacientes da oncologia para lá. E nosso objetivo é trazer esses pacientes para cá, mas é óbvio, para isso a gente precisa melhorar muito o serviço, então a oncologia não vai fechar, pelo contrário, a gente vai falar muito sobre oncologia, porque esse serviço tenho certeza que vai crescer, e esse nós temos o objetivo principal em colocar ele como referência, não só na região da Concan aqui, mas como em outras regiões adjacentes, porque é um serviço interessante do ponto de vista próprio econômico para o hospital, e também assistencial, né? Porque a parte de oncologia é muito delicada e a gente precisa tratar de uma forma especial. Então essa transição vai nos gerar custos também, para que a gente possa evoluir, e esses aportes vão ser importantes para que a gente possa passar então a assumir a gestão do que até então é o INCAN, né? Mas INCAN, como eu disse, é uma empresa, mas então da oncologia da Santa Casa. A Santa Casa tem equipamentos para fazer esse serviço? A maioria dos equipamentos no INCAN já é da Santa Casa, né? Então aparelho de radioterapia, quimioterapia, esses aparelhos já são da Santa Casa, né? Nós estamos falando apenas de aparelho que nós vamos ter que se estruturar, computador, algum móvel, alguma coisa assim. Então os principais já são, esses permanecerão então, por isso que a gente está bem tranquilo quanto à transição desse serviço, né? Sem ter que fazer aportes milionários aí, porque o acelerador linear, por exemplo, já é do hospital, então eu acho que vai ser bem tranquilo essa situação. E para oncologia o SUS remunera bem, né? A oncologia se enquadra como uma alta complexidade, né? Então, alta complexidade, normalmente, os pagamentos, né, pelos procedimentos são bem remunerados, né? E esse serviço estava terceirizado. Então, diante desse cenário, onde a gente percebe que muitos hospitais com a característica da Santa Casa são as altas complexidades que colaboram, né, para que o hospital tenha suas contas aí, então, na balança e ficar meio a meio, a oncologia precisa vir para a gestão do hospital. Isso já era uma vontade de outros presidentes que já passaram, porém estavam limitados ao contrato de terceirização, mas agora, em maio, acaba esse contrato e nós já estamos trabalhando firmes, inclusive com a equipe médica que está engajada, até para poder melhorar desde o processo de triagem lá na porta, de primeira consulta, exames complementares que vão chegar ao diagnóstico e, por fim, o tratamento de quimioterapia, rádio ou cirúrgico. Ô, Sérgio, nosso tempo está esgotado, mas eu tenho duas perguntas ainda para te fazer. A primeira, quando houve a intervenção, a Santa Casa vinha de um déficit de cerca de R$500 mil mensais, salvo engano. Como que está hoje esse déficit? Ainda há esse déficit? E também estou sabendo que o senhor amanhã vai ter um encontro com o secretário de Saúde, o Beto Preto, em Maringá. Ao que se deve esse encontro? E também, o Estado já confirmou aquele repasse de R$600 mil mensais?
França, primeiro que quando a gente assumiu o hospital, a gente chegou ao número de que o hospital custa 5 milhões e 500 mil reais mês e a receita gira em torno de 4 milhões. Então o déficit financeiro que a gente assumiu o hospital é de 1,5 milhão mensal. Então é um déficit considerável, se fosse assim no ano é 18 milhões de déficit financeiro. E a gente tem trabalhado para reduzir isso, já tivemos uma redução considerável. Temos um encontro amanhã sim em Maringá com o Beto Preto, já tivemos vários inclusive ao longo desses 2 meses, onde o Estado vai efetivar sim uma subvenção baseada na intervenção, que é uma ajuda no custeio. Não sabemos ainda o valor, né? Tem até uma articulação entre o prefeito, nossos deputados, o governador, porque está todo mundo engajado nessa situação, sabendo que esses dinheiros vão nos possibilitar então implantar novos serviços e retomar outros, né? Porque com 1,5 milhão de déficit financeiro por mês, qualquer um consegue entender que a gente fica muito limitado a ações, né? Então, esse recurso eu tenho certeza que virá, né? É uma questão de tempo. E a gente espera que muito em breve tenhamos essa boa notícia, né? Espero que o governador possa nos visitar aqui também para fazer o anúncio desse recurso, entendendo inclusive a importância desse aporte que vai fazer na vida da população. Não é 100 mil habitantes, que é a população de Campo Mourão, é no mínimo 330 mil habitantes, que é a população da Concam, fora aqueles que às vezes estão em trânsito aqui pela região e são socorridos devido a um acidente, internados aqui, ou mesmo que vêm de outros municípios referenciados, né? Então, acredito que essa união entre Campo Mourão, região e o governo do estado vai sim ser a virada de chave na gestão do hospital, e que a gente possa muito em breve, França e Cid, preciso deixar claro, sair da intervenção. Nosso objetivo é o mais breve possível sair da intervenção e deixar o hospital, de certa forma, equilibrado, né? Diferente daquilo que a gente assumiu, equilibrado, para que daí as pessoas que estiverem à frente do hospital possam ter uma vida mais fácil do que a que nós estamos tendo ali, que é tocar essa desorganização, né? Falta de contratos, consignado que foi descontado de funcionário não foi repassado ao banco, pessoal com nome sujo, enfim, FGTS, enfim, são umas situações várias que a gente encontrou, que consta no nosso relatório do primeiro mês e vai constar também no relatório do segundo mês, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir melhorar. Não digo resolver, porque em um ano é muito pouco, mas tenho certeza que nós vamos deixar o hospital num caminho muito melhor do que aquilo que estava vindo. Quero agradecer aqui a presença do Sérgio Henrique dos Santos, interventor da Santa Casa de Campo Mourão, que vai ficar aí, que ele pretende não ficar um ano, né? Eu espero que não, espero que o mínimo possível. Tá certo. Obrigado, Sérgio, pela entrevista. Eu que agradeço pelo espaço, um grande abraço a todos e um bom dia.